Eu tinha acabado de voltar de um programa de intercâmbio nos Estados Unidos com a ideia de replicar um modelo que eu havia conhecido em um dos principais centros de inovação e tecnologia norte-americanos, mas havia um problema. Eu descobri algum tempo depois que para viabilizar esse projeto eu precisaria de aproximadamente R$500 mil. Na época eu tinha gastado todas as minhas economias para fazer o programa de intercâmbio e estava sem dinheiro algum para tirar aquela ideia do papel. E foi aí que eu pensei: da onde que eu vou tirar o dinheiro necessário para eu viabilizar essa iniciativa? No vídeo de hoje eu vou contar todos os detalhes por trás dessa história e como é que eu fiz para conseguir todo o dinheiro necessário para tirar o HackMed do papel, a empresa que eu fundei e onde atuo como CEO. Para quem não me conhece, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, tenho 27 anos e sou fundador e CEO de uma empresa chamada HackMed, que tem por objetivo fomentar o empreendedorismo e a inovação aqui no setor de saúde brasileiro. O vídeo de hoje está dividido em duas partes. A primeira parte eu vou contar um pouco então sobre como é que foi toda essa trajetória até eu conseguir sair do zero e adquirir todo o investimento necessário para tirar a ideia do HackMed do papel. E a segunda parte do vídeo eu vou traduzir toda essa história em alguns ensinamentos que eu aprendi ao longo dessa jornada e que podem ser bastante úteis aí para você que está buscando investimento para sua ideia, seja uma startup ou mesmo uma iniciativa dentro da instituição onde você trabalha, seja ela pública ou privada. Eu tenho outros vídeos nesse canal contando sobre a história exatamente do HackMed, eu não quero focar tanto nessa parte aqui, mas para quem ainda não sabe, basicamente quando eu estava nos Estados Unidos e conheci um modelo desenvolvido dentro do MIT, voltado para o fomento do empreendedorismo e da inovação, eu entendi que de certa forma aquilo que eles já estavam fazendo nos Estados Unidos poderia ser adaptado para a realidade brasileira. E aí que veio toda a ideia de criação do HackMed. Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz então foi encontrar algumas pessoas que poderiam me ajudar a desenhar isso um pouco melhor, porque eu não tinha nenhuma experiência com esse tipo de coisa. Um evento que ia fomentar todo esse ecossistema de inovação e empreendedorismo no nosso país, e eu nunca tinha trabalhado assim de verdade com a organização de grandes eventos. E na época eu fui atrás de uma colega que já tinha organizado eventos parecidos com aquele que a gente queria desenvolver, denominados hackathons, né, que são competições voltadas para o desenvolvimento de soluções para algum tipo de problema, no nosso caso problemas da área da saúde. Ela já tinha organizado hackathons para algumas empresas e tinha mais ou menos um modelo de quanto custaria esse tipo de evento. No final do dia a gente começou a pesquisar, a entender as planilhas e chegamos à estimativa de que era necessário para viabilizar todo esse projeto algo em torno de R$500 mil. E foi aí que todo o problema começou, porque eu havia gastado toda a reserva que eu havia economizado em 2 anos trabalhando com projetos de iniciação científica, juntando minha mesada para poder ir para o intercâmbio. Gastei tudo lá fora, voltei de lá sem nada de dinheiro e agora precisava de mais R$500 mil para viabilizar esse projeto. E quem que vai colocar dinheiro num cara aí que tem uma ideia que tá na cabeça, mas não tem aí nenhum track record, ou não tem nenhuma experiência de fato empreendendo, criando eventos? Como é que eu vou fazer realmente para conseguir viabilizar tudo isso? Com essa ideia de custo, de quanto que eu precisaria, eu comecei a ir atrás das pessoas que iam me ajudar a tornar isso possível. Fui conversar com o departamento de inovação do Hospital das Clínicas, que logo de cara já apoiou a ideia. Meus colegas do MIT lá nos Estados Unidos também acharam super interessante a gente tocar uma iniciativa como a que eles faziam lá nos Estados Unidos aqui no Brasil, e eu comecei a encontrar pessoas que já tinham me ajudado em outras iniciativas, que eu sabia que eram pessoas muito boas e que poderiam trabalhar ao meu lado aqui voluntariamente para fazer essa ideia sair do papel. Por meio disso, no começo a gente foi encontrando as pessoas até que uma dessas pessoas, que é a Lilian, hoje minha sócia aqui no HackMed, que era uma médica já formada há muito mais tempo que eu na Faculdade de Medicina da USP, que me ajudou numa outra iniciativa dentro da faculdade, que eu também já comentei aqui no meu canal, o programa de mentoria de carreira. Ela foi uma das mentoras. Ela resolveu apoiar a iniciativa e doar ali um investimento inicial de R$10 mil para a gente fazer tudo que era preciso para pelo menos validar aquela ideia. Antes da gente partir atrás de investidores, a gente precisava meio que validar, né, se aquilo que a gente queria fazer de fato fazia sentido no contexto brasileiro. E o jeito que eu entendi para validar aquilo foi fazer um site, né, um Save the Date, em que a gente usou uma parte desse valor que a Lilian doou para comprar o domínio do site, comprar uma inscrição premium e uma plataforma de edição para ficar o site um pouquinho mais profissional. E no fim a gente criou esse Save the Date, que em pouco menos de 2 meses já tinha mais de
1.200 pessoas inscritas num evento que estava simplesmente dentro de um PowerPoint. Não existia nada concreto em cima daquilo, era só um save the date, e 1.200 brasileiros espalhados por todo o país já tinham interesse de participar daquilo. Com isso a gente conseguiu validar então que existia uma demanda para aquilo acontecer, e ao mesmo tempo a gente conseguiu juntar pessoas boas e autoridades no assunto, tanto aqui do Brasil, dentro do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, quanto lá fora, com referências do MIT e de Harvard. Eu entendi então que tudo isso me permitia agora realmente partir atrás de investimento, patrocínio para esse evento, porque a gente tinha praticamente tudo que era necessário para comprovar que aquela ideia ela poderia de fato sair do papel, que existia demanda para aquilo acontecer e que tinha um potencial de retorno bastante interessante. E no começo é muito difícil porque você bate na porta de 1 milhão de empresas, a maioria delas não te responde, algumas acabam marcando uma entrevista com você para conhecer um pouco mais sobre o projeto, pouquíssimas de fato acabam investindo dinheiro na sua ideia, principalmente quando está bem no começo. Foram mais de 100 e-mails enviados para empresas, pouco menos de 20 reuniões concretizadas com pessoas que de fato tinham interesse em conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa, e menos de 4 ou 5 empresas que demonstraram de fato interesse em aportar algum valor para a gente conseguir viabilizar aquele projeto. E geralmente é assim mesmo que acontece, parece que não vai dar, né, por conta de todas as negativas que você toma, mas felizmente a gente conseguiu o apoio de algumas empresas bastante interessantes e por meio de um contato em comum, o Leandro, hoje é um dos nossos sócios, aproximou a gente do Jorge Paulo Lemann, que foi a primeira pessoa que de fato investiu no HackMed. Vou colocar um trecho aqui do vídeo em que ele fala exatamente o que ele viu na gente, porque que ele deu o primeiro pontapé ali, os 100 mil reais que a gente precisava no início, para conseguir pelo menos ter fôlego para desenvolver todo o projeto. Tipo assim, o que você viu na gente no HackMed? Porque assim, a nossa vida do HackMed se transformou. E achei que tinha um propósito firme, todos com resultados já comprovados nas suas áreas, quer dizer, cada um já tinha feito alguma coisa, né? Isso é um bom sinal. Quem já fez, consegue fazer de novo. Estavam super entusiasmados. Um fenômeno super interessante que acaba acontecendo e que você que está indo atrás de investimento possivelmente vai se deparar é que depois que entra a primeira pessoa que está a fim de apoiar, todas as outras que estavam ali meio que receosas, com algum interesse, mas não tinham certeza se valeria a pena, elas acabam entrando no mesmo barco. Mais pra frente, na segunda parte do vídeo, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre por que isso acontece. Mas aí com a entrada do Jorge Paulo Lemann, basicamente todas as outras empresas que a gente estava negociando tiveram realmente ali a certeza de que aquele evento seria um sucesso e depositaram sua confiança no projeto e investiram no HackMed. Empresas como o Grupo Fleury, Hospital Sírio-Libanês, Dell, Intel, SAP, Stefanini, empresas de tecnologia e algumas das maiores referências do setor de saúde entraram como patrocinadoras do nosso evento, e dos 400 mil reais que faltavam, metade do valor a gente conseguiu por meio desses patrocínios e a outra metade a gente conseguiu por meio da venda dos ingressos daquela conferência e do hackathon que a gente estava organizando. Dessa forma a gente conseguiu juntar os 500 mil reais necessários para tirar aquela ideia do papel. Talvez pela necessidade de eu resumir aqui como é que foi essa trajetória, para alguns de vocês pode parecer que isso não tenha sido uma jornada tão complicada, que tenha sido bastante rápido e simples conseguir esses 500 mil reais, mas a verdade é que é um processo árduo, difícil, que teve muitos pontos de incerteza, de adversidades e principalmente de aprendizados, que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um pouco mais detalhadamente. Eu vou trazer aqui então 8 dicas a partir de todos esses aprendizados na tentativa de buscar investimento para minha ideia e que eu gostaria então de compartilhar com vocês e talvez ajudar uma ou outra pessoa que esteja aqui me acompanhando e que tem essa necessidade por conseguir investimento para tirar a sua ideia do papel. E a primeira dica que eu deixo é, no início, mais importante do que a ideia é o time que está querendo desenvolver aquele projeto, aquela startup. Já me disseram alguns investidores com quem eu tive a oportunidade de falar inúmeras vezes, mais vale um bom empreendedor com uma ideia ruim do que uma ótima ideia com um empreendedor ruim. Bons times
e bons empreendedores são mais importantes do que a ideia, principalmente nas fases mais iniciais de um projeto, empresa ou startup que você está desenvolvendo. Porque na visão da maior parte dos investidores, bons empreendedores, ainda que tenham uma ideia mal concebida, ao longo da jornada conseguem ir modelando o projeto, o seu negócio e encontrar um caminho que viabilize aquilo, enquanto que empreendedores ruins podem ter ótimas ideias, mas ainda assim nunca vão encontrar o caminho para viabilizá-las de fato. Por isso que no HackMed, com certeza, assim como Jorge Paulo Lemann deixou claro no vídeo dele, uma das coisas que fez a maior diferença para a gente conseguir o nosso primeiro investimento foi ter uma equipe que já tinha realizado feitos passados, que essa é uma das maneiras mais fáceis da gente comprovar que nós temos um bom time, são pessoas que já realizaram coisas anteriormente, porque isso nos leva a pensar que se essa pessoa já fez alguma coisa legal, alguma coisa grande antes, ela tem capacidade de fazer de novo, e por isso ela acaba ganhando credibilidade com aquele potencial investidor. As pessoas que estão por trás do projeto, da iniciativa, da startup, da empresa, são pessoas que já demonstraram que têm uma alta capacidade de execução e de realmente fazer as coisas acontecerem. Se sim, a chance de você conseguir um investimento é bastante alta. A segunda dica, procure conselhos ao invés de investimento. Eu também já ouvi algumas vezes de investidores: quem procura conselho ganha investimento e quem procura investimento ganha conselho. E a lógica é que no começo, ao invés de você ir atrás do dinheiro e pedir para as pessoas investirem na ideia que você está querendo tirar do papel, é melhor você ir atrás de conselhos, de pessoas que vão te apoiar e te ajudar a entender como fazer para resolver os problemas que você está enfrentando. E depois de criar esse laço, esse vínculo com você e acreditarem naquilo que você está fazendo, vai ser muito mais fácil depois elas de fato desembolsarem um valor que você precisa para tirar aquela ideia do papel. A terceira dica: faça um benchmarking muito bem feito. Benchmarking, o ato de você procurar referências que estão desenvolvendo produtos, serviços ou atividades semelhantes com as quais você mesmo quer desenvolver, seja numa área onde você está querendo atuar ou em outras áreas, outros lugares, outros países onde atividades semelhantes já foram desenvolvidas por outras pessoas. Se você conseguir mostrar que aquilo que você quer desenvolver já foi feito por outras pessoas num contexto semelhante e que tem dado resultado em outros locais, e conseguir de certa forma mostrar que aquilo que está sendo feito lá poderia sim ser adaptado e ter sucesso na sua realidade, isso aumenta bastante a chance de você conseguir um investimento. A quarta dica: tente validar o máximo possível as suas ideias. Consiga informações, dados que levem-nos a entender que aquilo que você está querendo desenvolver na sua versão final tem um grande potencial. Então, por exemplo, quando eu comprovei que existiam mais de 1000 pessoas interessadas em um evento como o que eu gostaria de fazer aqui no Brasil, isso de certa forma validou que aquilo que eu queria desenvolver existia uma demanda de mercado. É importante a gente entender essa validação em pelo menos 3 diferentes aspectos. Será que as pessoas realmente querem aquilo que você está desenvolvendo? Existe tecnologia disponível para que aquilo realmente aconteça? E por fim, a terceira validação, que é a validação de negócio. Se o que você está querendo desenvolver vai de fato trazer um retorno financeiro para que pelo menos ele seja sustentável. Quanto mais inicial, mais imatura a sua ideia, ou o seu projeto, sua startup, mais difícil é de você conseguir validar esses pontos. Quinta dica: aprenda a forma como você vai passar a sua mensagem e transmitir aquilo que você gostaria que as outras pessoas absorvessem. A importância de você saber sobre storytelling, a forma como você transmite para as pessoas a sua própria história. Lembrando que esse processo ele é em grande parte subjetivo, da pessoa acreditar naquilo que você está realmente querendo passar para ela. Então, se você tem essa habilidade de saber contar para aquelas pessoas a sua história e de demonstrar o propósito por trás daquilo que você está fazendo, isso aumenta bastante a chance dela confiar no que você está falando. Eu vou deixar aqui a indicação então de 2 vídeos que eu falo exatamente sobre esses assuntos aqui no meu canal, sobre storytelling, a arte de você saber contar a sua própria história, e sobre propósito, a importância de você buscar o seu propósito de vida para conseguir trazer mais gente para te ajudar a chegar onde você quer chegar. Sexta dica: seja persistente, resiliente e saiba que 90% das vezes aquilo que você está querendo fazer vai dar errado. Se você parar para pensar lá no começo, quando eu estava buscando investimento, 90% das empresas que a gente buscava ou não nos respondiam ou diziam
que tinham interesse pela ideia, mas não iam investir dinheiro na gente naquele momento, porque a gente não tinha nada que comprovasse que de fato aquilo ia dar certo. E é assim que acontece em praticamente tudo na nossa vida. A maior parte das pessoas não vão dar ouvidos a nós, algumas poucas vão nos ouvir, mas não vão atender aos nossos pedidos, e os poucos que atenderem, esses sim nós devemos agarrar com todas as forças, porque eles são as pessoas que primeiro vão poder nos abrir todas as outras portas. E isso já leva à 7ª dica, que é o que eu chamo de Fear of Missing Out, ou FOMO, que é a ideia de que você, na verdade, não precisa que todo mundo aprove, te dê atenção e invista em você. Você precisa que uma pessoa faça isso, para que depois todas as outras, com medo de perder a oportunidade, decidam seguir essa pessoa que investiu em você. Depois que a gente conseguiu o apoio e o investimento do Jorge Paulo Lemann, todas as outras grandes empresas, corporações tiveram interesse de também entrar e apoiar, patrocinando o nosso evento. Depois que a gente conseguiu o primeiro investidor e apoiador, ficou muito mais fácil a gente negociar com todos os outros, porque agora a gente realmente tinha credibilidade e a sensação de que se a pessoa não estivesse dentro, ela ia estar perdendo. E por fim, a 8ª e última dica, uma das mais importantes de todas, é você saber trabalhar o seu networking. E eu também já gravei um vídeo aqui no meu canal só falando sobre isso, como é que você pode desenvolver melhor o seu networking, aproveitar a sua rede de contatos para extrair o que há de melhor. Não fosse a habilidade que eu desenvolvi de estabelecer conexões com as pessoas e de usar a rede de contatos que eu havia criado, eu jamais conseguiria ter desenvolvido o HackMed e chegado até onde eu cheguei, porque muitas das pessoas que abriram portas para mim só fizeram isso por conta desse trabalho que eu ativamente tive de manter a minha rede de contatos e de fomentar esse meu network. Eu gostaria de lembrar então, para você que está buscando investimento, que essa decisão, ela muitas vezes é bastante subjetiva e vai depender aí da sua capacidade de convencer a outra pessoa de que aquele investimento realmente faz sentido para ela. Uma ressalva de que nem sempre é o momento da gente ir buscar investidor, porque quanto antes você procura investidor, mais difícil é para ele entender o quão viável é o projeto que você está desenvolvendo, mais arriscado é para ele colocar o dinheiro dele na jogada, e logo a chance dele querer uma participação maior no seu negócio, no seu produto ou nos lucros que você vai ter desenvolvendo aquele projeto são maiores. A chance é maior de que você precise entregar uma parte maior da sua empresa para esse potencial investidor. E falando sobre como conseguir investimento, se você tem interesse por esses assuntos relacionados à inovação e empreendedorismo, não deixe de se inscrever na imersão High 101 que vai rolar no dia 22 de fevereiro. As inscrições são gratuitas, o evento vai ser 100% online e a gente vai trazer algumas das maiores referências brasileiras para falar um pouquinho sobre por que as maiores instituições de saúde no nosso país estão investindo tanto em empreendedorismo e inovação. Como você pode aproveitar essa oportunidade e não ficar para trás. Também vamos apresentar as novidades que estão acontecendo aqui no nosso ecossistema do HackMed, o grupo de investimento que formamos para aportar valores nas startups que são criadas aqui dentro do nosso ecossistema e os primeiros cases aí de startups que nasceram aqui dentro do nosso ecossistema e já estão aí captando centenas de milhares de reais com esses investidores da nossa comunidade. Quer saber mais sobre isso? Não quer perder a oportunidade? Não deixe de se inscrever no High 101. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente se vê lá no dia 22 de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou, se tem coisas que eu preciso melhorar, se tem algum assunto que você tem mais interesse e que você gostaria que eu comentasse aqui no meu canal. E eu espero te ver no vídeo da próxima semana. Até lá, um forte abraço, pessoal!